Você ouvirá agora, na 106 FM, uma mensagem de Deus com o pastor Fernando Francelino. Cultos, terças, quintas e domingos, a partir das 20 horas. Rua Heitor Liberato, 1326. Todos são bem-vindos. Abra a tua Bíblia agora lá em Atos, capítulo 20, do livro de Atos, capítulo 20, versículo 7. Quero ler uma palavra de Deus para você, muito interessante, que o Espírito Santo colocou no meu coração nesse início de tarde. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para o partir do pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, dá-nos a tua graça, Pai. Dependemos da tua força, dependemos do teu entendimento, Senhor. Dependemos, Senhor, do teu Espírito Santo para entender a tua palavra. Pai, não podemos fazer nada sem o Senhor, porque a tua palavra diz que a letra mata, Deus. Quem vivifica é o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo esteja agora neste momento, Pai. Onde houver um coração verdadeiro adorador, Pai, que ele seja atingido, Deus, por essa palavra, que ele seja alcançado por esta palavra. Em nome de Jesus é a oração que eu faço. Amém. Graças a Deus. Amém. Gente, eu quero compartilhar aqui com você uma palavra, como eu falei para você, que Deus ministrou no meu coração nesta tarde. Uma palavra onde a Bíblia Sagrada nos diz que Lucas está escrevendo esse texto, está dizendo que Paulo estava pregando, já era muito tarde, Paulo estava pregando há muito tempo. A Bíblia diz que ele estava falando ao povo, e já passava da meia-noite quando Paulo estava falando, e havia muita gente ouvindo Paulo, e havia ali um rapaz chamado Eutico que também estava ouvindo Paulo. Só que a palavra do Senhor diz que aquele rapaz, ele acabou pegando no sono, ele acabou dormindo. Ontem nós tivemos um momento de confraternização na casa do Alex de Oliveira, e fomos para lá às 7, 8 horas da noite, e ficamos lá até 2 horas da manhã, e 3 horas, Jesus amado. E aí, conversando e brincando e celebrando. Este ano tem sido um ano de muitas conquistas para o ministério, tem sido um ano de bênção do Senhor sobre a nossa vida, e a palavra do Senhor disse que nós devemos celebrar, e nós estávamos fazendo isso. E aí, enquanto nós conversávamos, nós citamos o caso que muitas vezes a gente está pregando e tem aqueles irmãozinhos abençoados que dormem no meio da pregação, não é verdade? E para quem está pregando é sempre algo difícil, porque parece que o nosso olhar fixa naquela pessoa que está dormindo, porque tem dia que a mensagem não flui como a gente imagina, tem dia que a gente sobe aqui só pela graça. As pessoas não entendem que muitas vezes a gente sobe para pregar pela graça de Deus mesmo. Paulo muitas vezes escreveu sobre cura com as suas costas cheias de ferimentos de açoites. Pedro muitas vezes falou de cura também sofrendo. Muitas vezes Paulo escreveu as suas cartas falando de liberdade, aprisionados. Então a gente muitas vezes sobe sofrendo por algum problema, mas nós temos a convicção de que a palavra que a gente está falando é verdadeira, e a palavra é poderosa, e ela vai curar aquele que ouve, como vai nos curar também, vai libertar aquele que ouve, como também vai nos libertar, porque este é o poder da palavra de Deus. Só que tem dias que a gente não está naquele espírito avivado, e aí a gente prega e tem irmãozinho que dorme, não é verdade? Tem irmãozinho que dorme e tal, e a gente fica frustrado. Às vezes prega a palavra e fica frustrado. Só que aí, olhando para Paulo, era Paulo que estava aqui, né? É Paulo, gente.
O grande apóstolo Paulo pregando e um irmãozinho abençoado roncando, ouvindo ele, né? Já não estava ouvindo mais nada, estava dormindo. Então essa palavra eu acabei indo ler ela hoje à tarde. O Espírito Santo falou comigo através dessa brincadeira. Nós estávamos conversando ontem e, como eu falei para você, estávamos celebrando. Este ano tem sido um ano de muitas vitórias, tem sido um ano de muitas conquistas para o ministério, tem sido um ano para mim pessoal muito bom, tem sido um ano que nós conquistamos muito. Só que, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe vitória se não existir batalha. Você com certeza esse ano enfrentou literalmente gigantes. Você enfrentou gigantes esse ano? Você venceu os gigantes em nome de Jesus esse ano? Amém? Então você enfrentou uma batalha, você enfrentou batalhas para poder ter vitória. Faz parte das vitórias o enfrentamento, faz parte das vitórias você passar por momentos de luta na tua vida, onde você muitas vezes chega ao limite das tuas forças, do teu entendimento, daquilo que você pode fazer por si. A palavra do Senhor diz que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então muitas vezes nós vamos na luta até o momento que nós chegamos no limite das nossas forças, para o poder de Deus se aperfeiçoar na nossa vida. Isso acontece com todos nós. E ontem, para mim foi um dia muito difícil, fisicamente falando. Diante de todas essas batalhas que nós enfrentamos, o corpo sente, o corpo sofre. Chega um momento que a gente está estafado. O cansaço mental, o cansaço psicológico, o trabalho que a gente faz, muitas vezes ele reflete no corpo da gente. E ontem foi um dia assim, eu já levantei, eu tive uma noite mal dormida. E aí levantei de manhã, a gente foi para o batismo. Nós tivemos um dia ontem maravilhoso, memorial para a igreja, onde 12 pessoas foram batizadas, lá no nosso sítio, aqueles que deram o nome para o último batismo que nós realizamos. Foi um dia maravilhoso, mas eu já cheguei aqui mal, sabe quando você acorda mal? Então eu cheguei aqui bem ruim, aí fomos para lá, ministramos, fizemos o batismo, vim para casa, fiquei em casa o dia todo meio murcho, sabe quando a gente fica borocochô assim, mas não dorme, mas está ruim, está cansado. Estava conversando aqui com o Marquinhos também passou um problema grave aí renal essa semana, também está medicado. E aí, passando por isso, à noite tinha um compromisso na casa do Alex e fomos para lá. E aí chegamos lá, participamos do jantar e tal, era mais ou menos uma meia-noite por aí, eu comecei a me sentir mal. Um suor, um calor, uma sensação estranha no corpo. E aí comecei a me sentir mal, mas o ar-condicionado estava ligado, pensei em reclamar se o ar tinha estragado alguma coisa, mas aí eu olhei o ar gelado, só eu com calor, fiquei achando estranho, mas fiquei quieto. Na hora de ir embora, me levantei, na hora que eu me levantei, e aí passei mal mesmo, fiquei muito ruim. A última coisa que eu me lembro é de dizer assim, vamos embora. Botei a mão na porta e depois só acordei numa cadeira, ele dizendo assim, não, ele está vindo, ele está ficando bom, ele está ficando bom. Apaguei, desmaiei, passei mal. E aí, meu irmão, eu acordei, depois de passar aquele susto, desmaiei. E hoje, quando eu estava meditando na palavra do Senhor, quando eu estava meditando no que aconteceu, tentando me lembrar do que tinha acontecido, o Espírito Santo colocou no meu coração essa palavra e colocou no meu coração um entendimento. O Espírito Santo falou no meu coração assim, olha, você em nenhum momento sentiu medo pelo que aconteceu ontem com você, sentiu? E eu, orando ao Senhor, não senti medo. E aí ele falou no meu coração, você não sentiu medo porque você está salvo. Mas quantas pessoas que estão literalmente desfalecendo na vida e morrendo sem salvação. Davi escreveu o Salmo 144 e diz assim, no Salmo 144 ele disse que o homem é apenas um sopro, e os seus dias nessa terra não passam de sombras inconstantes, sombras passageiras, ele diz no Salmo 144. A vida do homem é um sopro, meu irmão. Ao mesmo momento que você pode estar bem, você de um minuto para o outro pode sofrer um colapso e falecer, por que não? Quantas pessoas estão vivendo assim? Mas o sentido que o Espírito Santo estava colocando no meu coração hoje de manhã não é o sentido físico,
mas o sentido espiritual. Quantas pessoas, meu irmão, que estão à nossa volta, porque o que me chamou a atenção, eu não me lembro de nada, mas o que me chamou a atenção quando eu estava raciocinando e pensando, foi nas palavras que o Lúcio falou, que o Alex falou, que no começo eles achavam que era brincadeira minha, porque quem me conhece na intimidade sabe que eu falo mais bobagem na intimidade do que falo sério. Então eles acharam que eu estava brincando, fingindo que tinha caído no chão, fingindo que tinha desmaiado. Demorou para cair a ficha deles que eu de fato estava tendo um colapso, de fato eu tinha desmaiado. E aí quando eu acordei, eles diziam, não, ele está ficando bom, ele está voltando. E aí eu comecei a pensar sobre isso, meu irmão. Quantas pessoas que estão à nossa volta, gente que faz parte da nossa família, gente que faz parte do nosso círculo de amizades, pessoas que estão desfalecendo do nosso lado, e a gente tem a palavra que cura a vida dessa pessoa, e a gente está quieto, achando que é só um momento, que a pessoa está de brincadeira, que daqui a pouco ela está voltando, que ela vai ali, mas volta, e esta pessoa pode morrer, meu irmão e minha irmã, e nós não vamos fazer nada. Olha como é sério isso. Olha como é importante, meu irmão, nós estarmos atentos nisso. Olha como é importante nós estarmos atentos ao critério de Deus sobre a nossa vida pessoal com Ele, a nossa vida espiritual com Ele. Como é que está a tua vida com Deus, meu irmão? Eu te faço essa pergunta. Hoje eu me fiz essa pergunta. Como é que eu estou com Deus? Porque com 32 anos sofri um colapso que eu nunca tinha sofrido e nem imaginava sofrer. Isso acontece conosco, meu irmão. Estamos salvos, estamos de fato preparados, estamos de fato, meu irmão, prontos para ajudar aqueles que estão sofrendo assim do nosso lado. Que essa igreja, meu irmão e minha irmã, tenha esta consciência, meu querido e minha querida, que nós estejamos preparados para sempre estender a mão para aqueles que estão passando em dificuldade, aqueles que estão caindo do nosso lado, aqueles que estão sofrendo, meu irmão e minha irmã, a sua vida espiritual desfalecendo do nosso lado, que a gente não encare como uma brincadeira, mas leve a sério, porque a qualquer momento a trombeta pode soar, a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar, ou a qualquer momento nós podemos partir, meu irmão. Que não parta ninguém da tua casa, do teu círculo de amizade, não parta ninguém, meu irmão e minha irmã, sem ter ouvido você sentar na frente dele e dito, olha, Jesus te salva, Jesus muda a tua vida, Jesus pode mudar a tua história, aceite a Jesus e viva uma vida eterna com Ele em nome de Jesus. Temos que levar a sério isso, meu irmão. Ontem, isso aconteceu comigo, e aí eu entendi muitas coisas. Eu entendi algumas palavras que homens de Deus escrevem na palavra do Senhor. Certa vez, Ananias, conversando com o Senhor, disse, Senhor, você quer que eu vá lá a Paulo? Paulo é um perseguidor da igreja, Paulo estava com cartas para prender os cristãos. E aí a resposta de Deus é o seguinte, olha, eu separei Paulo para o ministério, e eu quero que ele saiba o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Olha o que Deus fala, quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. Paulo mesmo diz, muitas vezes, que nós apóstolos somos colocados como em último lugar, como pessoas condenadas à morte. Meu irmão, para você ser salvo, para você ter a tua vida eterna, a tua garantia de salvação, basta você crer no nome do Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Agora, para você ter um ministério, você precisa estar pronto, meu irmão e minha irmã, para sofrer, para crucificar a tua carne, para negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor diz, Jesus Cristo disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga. Cruz é sinônimo muitas vezes de humilhação, cruz é sinônimo muitas vezes, meu irmão e minha irmã, de negação do seu próprio eu. Cruz muitas vezes, meu querido e minha querida, é sofrimento, mas saiba que existe uma coroa, uma vida eterna, uma recompensa dada pela mão do próprio Deus para você, se você entender, meu irmão, que você tem um ministério dado pelo Senhor, que não há sofrimento nessa terra que se compare com a glória que em você será revelada. Paulo diz em Atos capítulo 18, ele diz, não considero, pois, que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Meu irmão, tome posse da glória do Senhor sobre a tua vida, ainda que você esteja passando por dores, ainda que você esteja passando por problemas, ainda que você esteja enfrentando, meu irmão, problemas físicos, emocionais. Eu não sei qual é a ordem do problema que você está enfrentando, mas se você estiver em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você passará, meu irmão e minha irmã, de cabeça erguida, e você passará a entender o que Pedro queria dizer quando ele dizia, olha, eu me sinto
sinto privilegiado, alegre por sofrer por causa do nome de Cristo. A palavra do Senhor diz: considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, meu irmão e minha irmã. E quando você tiver um caráter aprovado, a Bíblia diz que tudo que te falta não faltará mais, porque o Senhor te dará tudo o que você precisa para glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Enfrente os momentos de dores. Nós enfrentamos, todos nós temos que enfrentar, todos nós passamos por adversidade. Meu irmão, isso faz parte do nosso crescimento espiritual, isso faz parte do nosso crescimento em Deus, da convicção de que Deus vai colocar dentro do nosso coração momentos. Deus falou muito comigo através disso. A palavra de hoje, Deus só permitiu aquilo que aconteceu ontem comigo para que eu tivesse a mensagem de hoje. Olha como Deus faz as coisas, olha como Deus faz. Mas tem muita gente que não consegue, não vive um ministério em Deus porque Deus não pode colocar a mão, não vive um ministério porque Deus não pode provar, não vive um ministério porque qualquer coisa que Deus faça, já vem a murmuração, já vem a reclamação. Meu irmão, a palavra do Senhor diz que se você está em Cristo, se você nasceu de novo, se de Cristo você se revestiu, você é nova criatura, e a Bíblia Sagrada diz que o diabo não lhe toca. Você é, meu irmão e minha irmã, blindado pela ação do Espírito Santo de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, não importa o que está acontecendo, está cooperando para que de alguma forma, meu irmão, você propague o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém? E aí eu, estudando, cheguei nesse texto aqui. Cheguei nesse texto onde Paulo está pregando, e quem está escrevendo esse texto é Lucas. Lucas é um intelectual. Aqui quem está escrevendo a palavra é Dr. Lucas. Lucas é um médico, a Bíblia diz. Ele escreveu o livro de Atos. Paulo também era um homem muito culto. A Bíblia diz que Paulo ele foi criado e educado aos pés de Gamaliel, que era o maior ou um dos maiores mestres da lei na época de Paulo. A Bíblia diz que Paulo era um poliglota, falava 4 idiomas. A Bíblia fala que Paulo tinha cidadania romana, ou seja, era um título muito importante para aquela época. A Bíblia fala que Paulo era um homem de instrução, como Lucas também era. Lucas também era um doutor, Lucas era um médico, e Lucas aqui está escrevendo esse texto. E aqui o que me chama muita atenção, meu irmão, é que muitas vezes nós cristãos somos tratados como alienados. Muitas vezes nós cristãos somos tratados como pessoas que não têm instrução, que não têm acesso à informação. Quantas vezes, meu irmão, nós fomos humilhados por causa desse tipo de questão? A palavra do Senhor diz, meu irmão, que Deus, Ele nos capacita, que Deus nos instrui. A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento é nós que buscamos, a graça é o Senhor que nos dá. Às vezes, meu irmão, a gente ouve as pessoas dizendo: olha, Deus Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. De fato, meu irmão e minha irmã, para o Senhor te chamar para uma obra, Ele não está preocupado em primeiro momento com aquilo que você sabe, mas Ele te chama para uma obra porque você tem um chamado com Ele, você tem um propósito com o Senhor. Mas a partir do momento que o Senhor te chama para um propósito, você deve sim buscar o conhecimento, buscar sim a instrução, buscar sim, meu irmão, se desenvolver dentro daquilo que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um empresário, você precisa conhecer o mercado onde você vai atuar. Se Deus te chamou para ser um professor, você precisa ser o melhor professor da área em que você vai atuar, porque isso vai glorificar o nome do Senhor e vai te exaltar como filho de Deus nessa terra. Nós precisamos nos qualificar. Aqui nós estamos vendo duas pessoas extremamente qualificadas para a obra, que se qualificaram para uma obra que Deus tinha. Só que o que me chama a atenção, meu irmão, é que mesmo sendo qualificados, eles sabiam o lugar de Deus em sua vida. Eles sabiam onde é que Deus tinha que estar. Porque muitos de nós, quando conquistamos alguma coisa, quando chegamos a um patamar de instrução na nossa vida, nós caímos no orgulho da autossuficiência, caímos no orgulho da prepotência muitas vezes, caímos aí nessas ciladas onde nós achamos que somos suficientes para realizar todas as coisas. E a Bíblia aqui diz que mesmo o doutor Lucas escrevendo, um sábio, um grego, um médico,
escrevendo sobre o que Paulo estava falando, a Bíblia diz que eles estavam no primeiro dia da semana partindo o pão. Sabe o que ele nos ensina aqui, meu irmão? A nós termos o Senhor, mesmo com todo o conhecimento que nós temos, o dinheiro que Deus nos dá, a condição que nós podemos chegar, mesmo, meu irmão e minha irmã, que você não dependa de ninguém para nada, você depende totalmente do Senhor, e o local que o Senhor tem que estar na nossa vida é o primeiro lugar, assim diz a palavra do Senhor. É o primeiro lugar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em Marcos capítulo 1, diz que Jesus, quando saía de manhã cedo, a Bíblia diz que ele se levantava ainda de madrugada, ia para locais solitários e orava. Marcos capítulo 1 diz. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Maria Madalena chegou ainda cedo ao sepulcro, e a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida. A palavra do Senhor diz, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo de Deus desceu no dia de Pentecostes. A palavra de Deus diz, meu irmão, que Pentecostes também era chamado como a festa das semanas, ou seja, foi no primeiro dia da festa das semanas, o primeiro dia no Pentecoste, foi quando veio o Espírito Santo de Deus e desceu sobre aqueles homens e transformou a vida daqueles homens. Isso tem muito a nos ensinar, até mesmo a oração do Pai Nosso. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina orando, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, meu irmão, é primeiro lugar o reino de Deus. Primeiro lugar é Deus na nossa vida. Primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, é o Senhor em nós, em tudo aquilo que nós fazemos. O próprio Jesus Cristo, em Mateus 6, depois que ele fala sobre a oração do Pai Nosso, ele diz que todas as coisas que nós precisamos. Quem aqui precisa de alguma coisa do Senhor? Quem aqui precisa de uma porta aberta? Quem aqui precisa de uma provisão de Deus? Deus vai te dar em nome de Jesus, porque Deus é um Deus de provisão, amém? Mas a Bíblia diz que para todas as coisas nós recebemos, nós precisamos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Ou seja, o reino de Deus não é primeiro eu. O reino de Deus não é primeiro para mim. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo, Paulo diz, é agradável a Deus e reconhecido pelos homens, diz a palavra do Senhor. Se nós quisermos reconhecimento, meu irmão, se nós quisermos agradar a Deus, que venha primeiro o reino de Deus em nossas vidas em nome de Jesus, que venha primeiro servir o reino de Deus em nome de Jesus. Meu irmão, hoje os problemas que nós estamos vivendo nessa terra, os problemas que estão acontecendo conosco, tudo é fruto do egoísmo. Hoje as pessoas não pensam mais nos outros, hoje a vida não vale mais nada. Hoje, meu irmão e minha irmã, nós pensamos sempre primeiro em nós. Primeiro o meu peixe, se o pirão é pouco, se a água é pouca, primeiro o meu peixe, como é que é? Assim que fala? Se a farinha é pouco, primeiro o meu pirão, não é isso? Ou seja, nós estamos assim. Você quer ver, meu irmão, o que é o resultado hoje do homem na terra? Você consegue identificar no trânsito da cidade. No trânsito da cidade hoje, você não consegue mais, se botar o pé na faixa, é capaz de ser atropelado. Ninguém dá lugar para ninguém passar, as pessoas passam pela direita, as pessoas desrespeitam, as pessoas xingam no trânsito, ou seja, tudo fruto do egoísmo, meu irmão. Meu irmão, que Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. A palavra do Senhor diz que primeiro lugar em nossas vidas é o Senhor na nossa vida, e o amor que nós temos pelo nosso semelhante se revela, meu irmão, o amor que nós temos por Deus. Se nós colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, tudo que nós precisamos vai acontecer, porque Deus é um Deus poderoso, e Deus é um Deus amoroso, e é um Deus que tem grandes coisas para a tua vida em nome de Jesus. Só que vem em primeiro lugar Deus. O que é colocar em primeiro lugar Deus em nossas vidas? Quando nós acordamos, qual é a nossa primeira atitude quando nós acordamos? Qual é a nossa primeira atitude? Será que é dizer bom dia Espírito Santo? Obrigado Senhor por me acordar, obrigado Deus porque a tua misericórdia me alcançou hoje, obrigado Senhor, esteja comigo no dia de hoje. Será que é essa a nossa primeira atitude quando nós levantamos de manhã? Ou já levantamos com a cabeça pensando no que temos que fazer, nas coisas que vão acontecer? Já levantamos estressado muitas vezes? Meu irmão, levanta amanhã, coloca a tua vida na presença do Senhor, dê bom dia para o Espírito Santo de Deus, porque Ele é o teu conselheiro. O Senhor está em tudo aquilo que em primeiro lugar nós fizermos. É isso que a palavra do Senhor diz. O Senhor está em primeiro lugar, meu irmão. Quando nós chegamos no trabalho, o que nós fazemos primeiro quando nós chegamos no trabalho?
Será que nós consagramos o nosso dia ao Senhor? A palavra do Senhor diz: consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Só que nós chegamos no trabalho, muitas vezes é aquela mesa bagunçada, é e-mail para ler, é isso e aquilo. Nós não esfriamos a cabeça, não sentamos e dizemos: Senhor, querido Espírito Santo, seja o meu conselheiro, esteja comigo. O Senhor me orienta, o Senhor é o meu fiel ajudador. Que o meu dia seja para a honra e glória do teu nome. Quando você faz isso, meu irmão, você coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e isto é o suficiente para o Senhor abrir as portas do céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eles aqui, a primeira coisa, a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. A igreja primitiva, o primeiro dia da semana se reunia. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, meu irmão. Hoje é o primeiro dia da nossa semana, e é a última semana do ano, mas nós estamos consagrando ao Senhor, porque nós cremos, meu irmão, que é por causa dessas coisas que o Senhor tem nos abençoado. É porque nós estamos consagrando o que nós temos a Ele, e por isso os nossos planos serão bem-sucedidos em nome de Jesus. É por isso que nós vamos fazer o nosso culto da virada, que os primeiros dias, os primeiros minutos do novo ano que vai chegar, sejam os primeiros minutos consagrados ao Senhor, e aí Ele nos abençoará em nome de Jesus, porque Deus é primeiro lugar em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Aqui eles estão fazendo isso, eles estão no primeiro dia da semana, e aí a palavra do Senhor diz, meu irmão, que quando eles chegam, enquanto Paulo pregava, havia um moço. Eles estavam no terceiro andar de um prédio. Isso me leva a crer que este lugar era um local destacado, porque naquela época um prédio de 3 andares provavelmente era um prédio grande para os padrões. Eles estavam num local muito bacana, eu creio nisso. A Bíblia Sagrada diz que era um lugar muito arejado. A Bíblia Sagrada diz que havia janelas, tanto é que Eutico estava sentado numa janela. A palavra do Senhor diz que enquanto Paulo pregava, já passava da meia-noite, mas naquele lugar havia muitas candeias. Que são candeias? São luzes, né? Lamparinas. Havia muitas luzes naquele lugar, ou seja, não havia trevas ali, não havia escuridão, não havia penumbra naquele lugar. A Bíblia diz, meu irmão, que havia aquele jovem chamado Eutico, e eu fui procurar o significado da palavra Eutico. O significado para aquela cultura, o nome, havia muito significado no nome. A pessoa que tinha o nome para cada um daquelas pessoas havia muito significado. E o nome Eutico significa feliz, próspero, afortunado. Esse era o significado da palavra Eutico. Então nós estamos vendo ali um rapaz afortunado, um rapaz feliz, um rapaz próspero, um rapaz que estava num local onde não havia dificuldade nenhuma, num lugar arejado, ouvindo o grande apóstolo Paulo pregar. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que mesmo assim aquele rapaz, ele dormiu e morreu, porque caiu da janela. Ontem, enquanto nós estávamos lá na casa do Alex, nós estávamos conversando sobre isso também. Nós estávamos falando sobre o fato de que muitas pessoas chegaram a lugares de destaque. Muitas pessoas chegarão a lugares de destaque. Muitas pessoas chegarão a locais onde pouca gente vai chegar. Mas, infelizmente, quando chegarem lá, vão cair. Infelizmente, quando chegarem lá, vão adormecer na fé. Meu irmão, a palavra do Senhor nos mostra que isso é possível de acontecer, porque Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, eu acho que ele estava inspirado ele se lembrou disso que aconteceu. Ele diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque não sobreveio ao homem tentação maior do que nós podemos suportar, mas Deus é fiel, e quando nós recebermos uma tentação, junto, Ele nos providenciará o escape. Paulo está dizendo para nós andarmos, meu irmão, vigilantes, para nós andarmos atentos, para nós não cairmos na dormência. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos a igreja vai viver um grande avivamento. Muitas pessoas aceitarão a Jesus, muitas pessoas reconhecerão o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas a palavra do Senhor diz para nós não nos enganarmos de forma alguma. Paulo também escreve aos Tessalonicenses, porque antes daquele dia, o dia da volta do Senhor Jesus, haverá uma grande apostasia, haverá um grande esfriamento da fé, haverá, meu irmão e minha irmã, no mesmo tempo que muitas pessoas estão vindo para Jesus, muitos que estão com o Senhor Jesus estão adormecendo e caindo do local onde Deus os colocou.
E é isso que nós devemos tomar cuidado. A minha igreja é uma bênção. O meu pastor tem trazido palavras abençoadas. O local onde eu estou não me falta nada. O lugar onde eu estou tem tudo aquilo que eu preciso. Então eu vou dar uma cochiladinha, eu vou dar uma dormidinha. Meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, diz a palavra do Senhor. Meu irmão, esteja atento e vigilante nesse último tempo. Ao mesmo tempo que muita gente está vindo, tem muita gente se esfriando, meu querido e minha querida. Que você não caia na apostasia, que você não caia no esfriamento da fé. Você está num local onde a palavra do Senhor é pregada, há muita luz aqui dentro, há muito alimento para você, a partir de pão como havia aqui para quê? Para o Eutico. Você, quem sabe, meu irmão e minha irmã, tem passado por dificuldades, mas muitas vitórias você também já viveu neste ano, já passou por um tempo, meu irmão, pior do que você está vivendo hoje. Ou seja, o favor de Deus está sobre a tua vida. Que você não caia da janela, meu irmão, onde você estiver, onde o Senhor te colocou, que você esteja atento, vigilante, acordado, cheio do Espírito Santo de Deus, cuidando daquilo que o Senhor te deu, e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos tomar cuidado com isso, meu irmão. Vamos tomar cuidado com isso. Quantas pessoas estão enfraquecendo? Quantas pessoas que eram cheias do Espírito Santo de Deus e hoje nem oram mais? Quantas pessoas, meu irmão, que tem ministério lindo, estão sentados na janela? Quantas pessoas querem sentar na janela? Quanta gente quer sentar no teu lugar? Quantas vezes a gente fala: ó, chegou agora, já quer sentar na janela? Eutico estava sentado na janela. Eutico estava num local de destaque. Eutico, hoje quando eu estava refletindo na palavra, aqui diz que eles estavam no 3º andar. O local onde eu moro, o prédio onde nós moramos, eu e a Elisa, nós moramos no 3º andar. E eu estava na sacada batendo aquele ventinho, aquela brisa, e eu estava pensando: Eutico era um cara de sorte, né? Eutico era um cara afortunado mesmo, como diz a palavra. Era um cara feliz, ele tinha tudo o que ele precisava. Mas ele em algum momento adormeceu, ele em algum momento dormiu. Meu irmão, Paulo escreve: não nos esquecemos, não vamos nos esquecer do dia da nossa redenção, quando nós fomos salvos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque, meu irmão, a Bíblia diz, Paulo diz para nós acordarmos do sono que nós estamos vivendo, porque o dia está se aproximando. O dia hoje da tua redenção é muito mais próximo do que quando você creu pela primeira vez. Permaneça vigilante, porque Jesus Cristo diz: olha, Jesus fala quando ele diz com relação ao sinal dos fins dos tempos, ele diz: olha, que ninguém seja pego dormindo quando o Filho do Homem chegar. Meu irmão, não enfraqueça a tua fé, não deixa a apostasia entrar no teu coração. A palavra do Senhor diz que por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria. Meu irmão, é o amor da igreja que Jesus está falando, é aquilo que está acontecendo muitas vezes dentro dos ministérios, na tua vida, as frustrações que você sofre, a maldade do mundo, porque nós somos odiados pelo mundo, diz a palavra do Senhor. Aqueles que são lavados por Cristo, o mundo nos odeia, mas saiba, meu irmão e minha irmã, se você perseverar, a Bíblia diz, é para quem perseverar, é para quem vencer, é para quem lutar até o fim. Se você não desistir, permanecer acordado, o teu local não será tirado de você. Jesus Cristo voltará e te encontrará acordado. Vai você, vai a sua casa, vai os seus amigos, vão todos para o céu com o Senhor Jesus, porque isto é a promessa do Senhor sobre a nossa vida. Mas a promessa diz: permaneçam acordados, não durma no ponto, meu irmão, para que você vença em nome de Jesus. Este homem dormiu, um rapaz, e a Bíblia diz que ele dormiu no ponto, ele caiu lá embaixo, 3 andares, porque quanto mais alto nós chegarmos, mais nós temos que vigiar, porque quanto maior, meu irmão, maior o tombo, já diz o velho ditado, não é verdade? Então presta atenção, o Senhor tem grandes coisas para a tua vida. Deus vai te levar a grandes lugares, mas não deixa a sonolência entrar no teu coração, e você vai vencer em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Eutico caiu, e aqui tem algo muito interessante, porque a Bíblia diz que Eutico caiu, meu irmão. E aí, olhando para a cena, se você puder viajar comigo na cena, nós já começamos a imaginar muita gente correndo para a janela, muita gente olhando. Já começamos a imaginar, meu irmão,
a murmuração. Porque ontem lá também nós estávamos brincando e conversando que não existe ninguém para julgar mais o crente do que o próprio crente. Você já viu disso? Quando acontece alguma coisa dentro da igreja, quando alguém cai, quando alguém sofre algum mal, quantos escândalos já aconteceram dentro da igreja? Quantas pessoas, meu irmão, que chegaram a algum lugar e caíram? Quantas pessoas que foram, por causa do erro mesmo que cometeram, acabaram caindo da posição onde estavam? Só que a palavra do Senhor nos mostra, e a prática nos mostra que, quando acontece esse tipo de coisa, os primeiros a criticarem somos nós mesmos, o povo cristão. Não é o ímpio. O ímpio muitas vezes nem sabe. É a gente que vai para a internet chamar de falso profeta. É a gente que vai falar mal. É a gente que vai xingar. É a gente que vai julgar. E eu fico imaginando que quando o Eutico caiu da janela, foi exatamente isso que aconteceu. Muita gente foi para a janela, olhou lá embaixo, caiu, miserável. Bem que eu sabia que esse lugar não era para ele. Bem que eu tinha convicção, o Espírito Santo de Deus tinha me dito que ele estava no lugar errado, a janela não era para ele. É isso que a gente fala muitas vezes, meu irmão. É isso o que acontece muitas vezes. Não tenho dúvida nenhuma de que quando aconteceu isso com Eutico, muitos foram para a janela. Muitos aproveitaram do lugar da janela. Muitos disseram, agora que ele caiu, a janela é minha. Ele que se lasque lá embaixo, morreu miserável, bem feito, quem mandou dormir. A tua janela agora é minha. Porque muitas vezes, meu irmão, nós queremos isso. Muitas vezes a gente, ao invés de acudir aqueles que caem, ao invés de cuidar daqueles que caem, ao invés de ter um olhar de compaixão com aqueles que caíram, a nosso sentimento muitas vezes é de apontar o dedo, é de julgar, é de condenar, é de dizer que foi por merecimento, bem feito, alguma coisa ele tinha feito de errado, porque tudo a gente adora arrumar pecado para os outros. Ele caiu, só que aí, meu irmão, Paulo nos mostra o que é o caráter do verdadeiro cristão. Paulo nesse texto aqui mostra para cada um de nós o que um cristão de verdade faz quando alguém cai. A Bíblia diz que Paulo desceu, a Bíblia diz que Paulo se inclinou, e a Bíblia diz que Paulo abraçou aquele moço que estava caído no chão. Meu irmão, este é o caráter da igreja. O que nós devemos fazer quando alguém cai é descer. Olha para o teu irmão e diz, desce, meu irmão, desce, vai resgatar, vai ajudar, vai levantar, estende a mão para quem está caído, meu irmão e minha irmã. A igreja não está nessa terra simplesmente, meu querido e minha querida, para resgatar aqueles que estão perdidos no mundo, meu irmão. Tem muitos soldados que estão feridos, muitos soldados que caíram, muitos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que erraram sim, fracassaram sim, acabaram caindo, meu irmão. O próprio castigo já está no tombo, hoje estão mortos espiritualmente, e Deus, meu irmão e minha irmã, está dizendo para cada um de nós, vamos atrás deles, vamos abraçá-los, vamos resgatá-los, vamos estender as mãos para eles, vamos descer do local onde nós estamos, porque, meu irmão e minha irmã, para o Senhor Jesus Cristo vir buscar a sua igreja, é necessário um exército forte, é necessário um povo, meu irmão e minha irmã, unido. É importante que aqueles que estão feridos sejam resgatados, sejam restaurados, sejam levantados e colocados de pé de novo. A Bíblia diz, meu irmão, que Paulo foi lá, abraçou aquele homem. A Bíblia diz que ele se inclinou sobre aquele homem. A Bíblia diz que Paulo parou a pregação, Paulo parou tudo o que estava fazendo, ele resgatou aquele moço, e aquele moço voltou a viver. Assim diz a palavra do Senhor, meu irmão, que aqueles que estão caídos, eles possam voltar a viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Quantos que você conhece? Quantos que estão desviados? Quantos que você conhece que estão frustrados? Saíram de uma denominação ou de outra, e estão hoje no mundo, estão hoje mortos espiritualmente. E, meu irmão, cabe a nós resgatá-los, cabe a nós termos um coração solidário, cabe a nós sairmos da posição onde nós estamos e irmos lá, meu irmão, porque nós vamos precisar deles para a grande batalha, do final, no último dia, meu irmão e minha irmã, e nos últimos dias da igreja nessa terra. Deus está contando com soldados, com discípulos, com homens e mulheres preparados, que eles sejam curados e restaurados, e sejam postos de novo no local de onde eles caíram. Tudo isso, meu irmão e minha irmã, para provar e comprovar que Deus é um Deus de restituição em nome de Jesus. Foi o que Paulo fez. A Bíblia diz que Paulo não foi na onda do povo. A Bíblia diz que Paulo não foi
na murmuração. A Bíblia Sagrada aqui está dizendo que Paulo, meu irmão, ele foi e ele desceu para ajudar aquele homem. Ele inclinou-se sobre aquele homem e ele abraçou aquele homem, diz a palavra do Senhor. Vamos abraçar, vamos estender as mãos, vamos procurar, meu irmão, porque está cheio de talento, caíram da janela, caíram do local onde estavam. Tudo que precisa de um abraço, meu irmão. Precisam que a gente não julgue, que a gente não condene, mas para que a gente trate, cure, sare, e que eles possam de novo retomar o local onde eles caíram, meu irmão. Porque Deus é um Deus que levanta do pó o necessitado. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas em todas o Senhor o levantará, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus, amém? Vamos levantar. E aí a Bíblia diz que no versículo 11: Então, depois que Paulo fez isso, ele subiu novamente, partiu o pão e comeu. Meu irmão, ele só subiu depois de restaurar a vida daquele rapaz. A Bíblia diz que Paulo para de pregar, Paulo desce e ele restaura a vida daquele rapaz e depois ele sobe. Então, subiu novamente. Meu irmão, a igreja só não subiu ainda, porque existem muitos soldados que precisam ser restaurados. Não é só pecador, é gente, meu irmão, que está cheio de talento, de ministério, de chamado, que precisam ser restaurados, para que nós possamos subir e nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo. A igreja vai subir, mas a igreja vai subir com todo o seu corpo junto, unido, restaurado, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Alex, pode vir aqui em cima, para nós caminharmos aqui para o final. E a Bíblia diz então que ele subiu novamente, e aí eles partiram o pão. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que enquanto nós temos oportunidade, nós devemos fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você já perguntou para o teu irmão aí do teu lado qual é a necessidade dele? Você conhece o irmão que está do teu lado, você sabe qual é a necessidade que ele tem? Todos nós aqui temos uma necessidade, você sabia disso? Você sabia que todos nós aqui estamos passando por uma dificuldade? Você sabia que todos nós aqui estamos enfrentando uma luta? E você sabia que nós vencemos cada um a nossa própria luta, orando uns pelos outros? É assim que diz a palavra do Senhor? É no partir do pão, meu irmão. Sabe por que muitos de nós não estamos vencendo? Porque nós chegamos aqui, como eu falei para você no início da mensagem, preocupados conosco. Senhor, a minha, Senhor, o meu problema. Meu irmão, quando nós entendermos o princípio, que se nós abençoarmos, nós seremos abençoados, Deus abre as portas sobre a nossa vida em nome de Jesus. Procure saber quem está sentado do teu lado. Procure saber o que aquele que está sentado do teu lado está precisando. Procure saber qual é a necessidade dele, meu irmão. Ele vai saber a sua. Você vai orar por ele, ele vai orar por você, e vocês vão vencer, e os dois vão glorificar o nome do Senhor. É o que eles estavam fazendo. Então eles subiram novamente para o partir do pão. É o compartilhar, meu irmão. É o compartilhar aquilo que temos, é o compartilhar aquilo que o Senhor nos dá. Meu irmão, só para você ver como Deus faz as coisas. Olha como Deus é maravilhoso. Não nos cansemos de fazer o bem, ainda mais para aqueles que são da família da fé. Foi que dia hoje, domingo? Quinta-feira eu estava na igreja, e o irmão Carlos, eu não sei se ele veio hoje na igreja, ele está aqui, o irmão Carlos? Acho que hoje ele não veio. Ele chegou e me chamou: Fernando, eu senti no coração de doar uma geladeira para a igreja. Eu vi que a igreja está passando, tem lá um freezer que não funciona direito. Então, eu tenho uma geladeira boa em casa, eu vou doar essa geladeira. E na hora eu pensei, que bênção, porque a gente recebe as doações, podemos receber leite, vai ser uma maravilha. E aí, a minha irmã vai pegar a geladeira e tal. Aí o pessoal foi pegar a geladeira. Isso na quinta-feira. Na sexta-feira de manhã, a Elisa conversando na internet. E aí uma outra irmã da igreja, a Gorete tá aí não, né? A Gorete falando: olha, vocês sabem de alguém que tem uma geladeira? Conhece alguém que tem uma geladeira? Eu estou precisando de uma geladeira para um irmão que está passando uma dificuldade. E aí na hora, meu irmão, a gente entende como o Espírito Santo de Deus é perfeito. Nós não pedimos geladeira, nós não pensamos em geladeira, mas se ia dar para a gente, que bênção, porque a igreja precisa, já que está. Mas ao mesmo momento que Deus
te dá algo, Deus já envia também alguém em necessidade que pode receber aquilo que você acabou ganhando. Isso é partir pão, isso é compartilhar, isto é abençoar uns aos outros. Isto, meu irmão e minha irmã, é nós abençoarmos os da nossa família da fé. É assim que a gente faz. Talvez você não tenha recursos financeiros, talvez você não tenha um produto, meu irmão, mas você tem a sua intercessão, você tem a sua oração. A tua oração chega aos céus, você sabia disso? A oração feita com fé cura um doente, a oração feita com fé liberta um cativo. Nós temos, meu irmão, algo a partilhar uns com os outros, mas para isso ter poder e eficácia, nós precisamos compartilhar uns com os outros. A Bíblia diz que eles subiram, depois de restaurar o que estava caído, depois de se preocupar com o que estava caído, eles subiram e para partir o pão. E a palavra do Senhor diz que depois que eles subiram, continuou Paulo a falar até o amanhecer. Não se preocupem que eu já estou terminando, eu não vou até o amanhecer. Paulo passou da meia-noite e foi até de manhã pregando. Eutico, será que ficou? Eu acho que ele botou assim, né? E aí Paulo foi embora, e a Bíblia diz que levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Sabe o que vai nos consolar, meu irmão? É nós sabermos que ao som da última trombeta, todos os que estiverem vivos serão transformados, toda a sua casa será salva. O que vai nos consolar é você estar pagando um preço hoje, quem sabe por um familiar, por um amigo, por um parente, por um pai, por uma mãe, por uma esposa, por um esposo. Hoje, meu irmão, você pode estar pagando um preço sozinho, mas a palavra do Senhor está dizendo, meu irmão, que quando nós subirmos, nós seremos consolados, porque todos iremos vivos para a presença do Senhor. Então tenha fé nisso, confie nisso, porque este é o projeto de Deus para todos nós. O projeto de Deus não é que ninguém se perca. Jesus Cristo, na oração dele, disse: eu louvo o teu nome, porque nenhum dos que tu me deste se perderam. Meu irmão, ninguém que o Senhor colocou sob a tua tutela vai se perder, assim diz a palavra. Tenha fé, meu irmão. Você é líder em algum lugar, você tem pessoas sob a sua influência, você tem pessoas sob o seu comando. Tenha certeza absoluta que nenhum deles vai se perder, todos subirão vivos. Você será consolado pelo tempo de esforço que você está neste momento semeando. Quem sabe com lágrimas, quem sabe com dor, quem sabe com frustração, mas o texto áureo da palavra do Senhor diz que Deus entregou o seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ninguém vai perecer, mas tem a vida eterna. Jesus Cristo disse em João 10:10: o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham a vida e tenham plenamente. Esse rapaz teve a sua vida transformada, restaurada, consolou a todos, a igreja glorificou o nome do Senhor, eles continuaram juntos e unidos, e assim será na tua casa, em nome de Jesus. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu sei que esse ano foi muito difícil. Quantos aqui tiveram um ano muito difícil? Muito difícil. Muita gente. Mas, meu irmão, mais difícil do que os problemas financeiros, emocionais, mais difícil do que qualquer coisa que se levante nessa terra, qualquer gigante, mais difícil do que tudo isso é você cair em apostasia, é você dormir, é você esfriar a tua fé, porque a palavra do Senhor diz que o justo vive pela fé. No reino de Deus, meu irmão, o teu dinheiro não vale nada, a tua influência não vale nada. No reino de Deus, aquilo que você pode tocar ou comprar não vale nada, porque a moeda corrente no reino de Deus se chama fé. É pela fé que as coisas acontecem, é pela fé que as montanhas se lançam ao mar, é pela fé que o mar vermelho se abriu, foi pela fé que cegos enxergaram, os paralíticos andaram, foi pela fé, meu irmão, que Jesus Cristo se entregou por cada um de nós. Tudo é pela fé. É pela fé que nós andamos, é pela fé que nós estamos aqui. É o firme fundamento das coisas que se espera, é a prova daquilo que não se vê. É pela fé, meu irmão, que nós vamos conseguir vencer.
E para esta fé poder ser exercida, nós temos que estar acordados, vivos, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu não sei em que parte da casa você está, mas você está numa casa que tem candeia, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa igreja, esse ministério tem como prioridade a pregação da palavra de Deus. Aqui não falta luz para você. Sobe eu, sobe o Alex, sobe pastor que for, o Fabiano. Quem sobe nesse altar, sobe com a direção, a instrução, o entendimento e o temor de que o que deve ser pregado aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. Então você está numa casa como Eutico estava, uma casa que tinha candeia, tinha luz à vontade e não faltava luz. Você está numa casa, meu irmão, que tem a provisão de Deus. Janelas falam da provisão. Entra uma brisa suave, entra o favor de Deus, entra, meu irmão, a bênção do Senhor. Quando Deus mandou Moisés construir Noé construir a arca, a Bíblia diz que Noé, quando construiu a arca, o Senhor falou para ele: faça uma janela no topo. Faça uma janela no topo. Porque a nossa vida, meu irmão, tem que ter uma janela aberta para os céus. Você tem que ter, meu irmão, na tua casa, na tua arca, na tua vida, uma janela, uma conexão com o Senhor, onde entra a luz do Espírito Santo. Neste local tem essa luz. Neste local, meu irmão, nós estamos vendo milagres acontecerem, vidas sendo transformadas. Nós estamos vendo a provisão do Senhor, mas nós temos que tomar muito cuidado para nós não nos acostumarmos com o sagrado. Porque quando nós nos acostumamos com o sagrado, quando nós nos acostumamos com um bom alimento, quando nós nos acostumamos, meu irmão, com as boas palavras, com um bom ambiente, nós corremos o risco de pegar no sono, de relaxar. E, meu irmão, o relaxamento provoca um tombo. A igreja tem muita coisa para fazer, a igreja tem muitos lugares para ir, muitas vidas precisam ser restauradas. A palavra não pode deixar de ser pregada. Se você cair, é nosso papel parar tudo, descer, te abraçar e te levantar. Este é o papel da igreja. Aqui nessa igreja é o que nós vamos fazer. Mas é melhor prevenir do que remediar. Essa palavra é uma palavra de prevenção. Se todos nós estivermos atentos e acordados, os perdidos quando entrarem, meu irmão, nós poderemos ter um pão para partilhar, nós poderemos ter uma palavra para compartilhar, nós poderemos ter um abraço para dar, nós poderemos fazer a diferença, se todos nós estivermos acordados. O muito de poucos, meu irmão, é pouco, mas o pouco de muitos se torna muito. Por isso que somos corpo, por isso que somos membros, por isso que todos nós devemos estar acordados. Que essa noite, meu irmão, seja uma noite de despertamento espiritual para a tua vida em nome de Jesus. Que nessa noite você se desperte para o teu chamado, para a tua fé, para a expectativa que você tem. Que você se desperte, meu irmão, para a obediência da palavra do Senhor. Que você se desperte para estar atento àquilo que o Senhor está ministrando na tua vida, em todos os cultos, em todos os momentos. O Espírito Santo de Deus nesse momento está nos confortando, nos consolando, nos exortando. A liberdade aqui é total para o Espírito Santo de Deus. Onde Ele está, a liberdade. Eu não sei em que ponto da mensagem Deus falou com você, mas Deus falou com você em um ponto da mensagem, amém? Deus falou com você? Então que você esteja atento, vigilante, operante. Esteja pronto, meu irmão, como um bom soldado de Cristo, um bom obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que está acordado, pronto, sabendo que quando Jesus voltar, você estará de olhos abertos, de ouvidos atentos, você estará prestando atenção naquele dia, e você levará todos aqueles que você ama com você em nome de Jesus, porque você não dormiu, amém? Então eu quero orar com você, você que quer despertar, meu irmão, você que quer partir para um despertamento, você que tem estado sonolento, mas hoje chegou a noite de você dizer: Senhor, me desperta, eu não vou cair dessa janela, eu não vou perder essa bênção, eu não vou sair do local onde Deus me colocou, eu não vou jogar fora o que o Senhor me deu, eu vou me despertar.
Espírito Santo de Deus, estamos diante do Teu altar, Pai. Depois de uma ministração, Senhor, Deus, foi o Senhor que deu sabedoria a Paulo, a Pedro, a Filipe, a Tiago, a João. É o Senhor que nos dá entendimento também hoje para pregar a Tua palavra, Deus. Mas só quem opera o milagre, Deus, só quem opera o despertamento é o Teu Espírito Santo. Deus, e aqui estamos, Senhor, diante do Teu altar, tendo a convicção de que o Teu Espírito Santo está aqui. O Teu Espírito Santo, como foi aberto o culto nesta noite, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar muitas vezes, Deus. Aqui estão, Pai, homens e mulheres que se comparam a Eutico, Senhor, estão ainda ouvindo a palavra, estão dentro de lugares, Senhor, de um lugar onde a Tua palavra tem sido pregada, mas Deus, pelas tribulações do mundo, o inimigo muitas vezes coloca setas nos nossos corações, Deus, que nos afastam da Tua presença, nos afastam, Deus, do mover do Teu Espírito Santo, porque nós nos distrairmos, Deus, dentro da Tua casa, nos distrairmos, Senhor Deus, sendo alvos do Teu favor. O Senhor nos colocou numa janela, o Senhor nos colocou num local onde nós podemos ter livre acesso ao Teu Espírito Santo. O Senhor nos colocou num lugar, Deus, onde não há falta de luz, onde a palavra é pregada. O Senhor nos colocou num local, Deus, onde existe uma igreja que compartilha o pão, onde existe um povo, Deus, abençoado e abençoador. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque este local tem sido um local, Deus, onde o Teu favor está sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu, Deus, um coração abençoador, liberal. Aqueles que passam dificuldades dentro dessa igreja, Pai, que estão sendo assistencializados por nós, Senhor, por esse ministério, eles estão tendo a sua vida transformada, Senhor, e tudo isso está acontecendo por causa do Teu favor em nossas vidas. Tudo isso está acontecendo, Deus, porque o Teu Espírito Santo tem sido um fiel consolador a cada um de nós. Senhor, que tudo isso, Pai, não seja desprezado pela sonolência, Senhor. Deus, que tudo isso não seja desprezado, Deus, pelo nosso hábito, Deus, a termos em cima deste altar palavras abençoadas, testemunhos frequentes, Senhor. Deus, quanta gente, Pai, está sedenta, quanta gente, Deus, está ansiando, Deus, por uma palavra, por uma instrução. Quantas pessoas, Deus, estão sedentas no mundo. Deus, para nós não tem faltado água, Deus, para nós não tem faltado pão, para nós não tem faltado instrução da Tua palavra, Deus. Nós sabemos, Senhor, que muitas vezes nós desobedecemos, nós recebemos a palavra, Deus, e não aplicamos a palavra, mas palavra não tem faltado, Senhor. Senhor, desperta a Tua igreja nesta noite, é a oração que eu faço, Pai. Que todos nós, Senhor Deus, tenhamos um despertamento, Pai. Que por causa do aumento da maldade, Senhor, a nossa fé não se esfrie. Que não haja apostasia dentro dessa igreja, Pai. Apesar de ser um sinal, Deus, da volta do Senhor Jesus Cristo, a Tua palavra diz que aquelas noivas, as virgens prudentes, elas permanecerão com as suas candeias acesas, elas terão óleo, elas terão unção, elas estarão acordadas na hora que o noivo chegar. Que essa igreja esteja acordada, Pai, quando o noivo chegar, quando o Senhor Jesus Cristo vier para nos atender, para nos ajudar, para nos transformar, para mudar a nossa vida. Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus, para ouvir a porta tem que estar acordado, Senhor. Deus, dá-nos um coração vigilante,
Dá-nos um coração de sentinela. A tua palavra diz que o Senhor é o guarda de Israel, e o guarda de Israel não tosquenejará. Senhor, dá-nos o teu coração, Pai, um coração alerta, para nós não perdermos o tempo da visitação, Senhor, o tempo da visitação do teu Espírito Santo, o tempo da cura do teu Espírito Santo, o tempo da transformação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Senhor, quando o Senhor bater a nossa porta, nós queremos estar acordados, avivados, animados, com óleo, Senhor, nas nossas candeias, prudentes e preparados para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tome o primeiro lugar nas nossas vidas, Senhor. Tome o primeiro lugar nas nossas vidas, Pai. O lugar que te pertence, o lugar que é teu, Senhor Deus, por mérito e por crédito, Senhor. Toma o primeiro lugar, Deus. Toma o primeiro lugar nessa noite. Visita, querido Espírito Santo, a tua igreja. Traga um renovo, Pai. Traga, Deus, um consolo, Senhor. Traga um refrigério, Senhor, que o teu bálsamo, Pai, possa passar sobre cada um de nós, Senhor. Que a tua liberdade, Pai, a liberdade do teu Espírito Santo, o prazer de servir na tua casa, o prazer de ficar acordado, Senhor, o prazer de estar bem disposto, o prazer, Senhor Deus, de servir no teu altar, de servir o meu irmão, de ajudar o meu irmão, de auxiliar o meu irmão. Deus, que este prazer, Deus, esse despertamento esteja dentro do meu coração, dentro do coração da igreja, dentro do coração de cada um de nós, Senhor. Que nós possamos entender, Deus, esse princípio maravilhoso do teu reino, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Senhor, neste lugar. Que seja feita a tua vontade, Pai. Que o teu reino venha sobre nós, Senhor. Que o amor que nós temos pelo Senhor, Pai, possa ser confundido pelo amor que eu tenho pelo meu irmão. Se você puder neste momento, abraça o irmão que está do teu lado. Se você puder orar por ele neste momento, abençoa a vida dele neste momento. Abra as portas do céu sobre a vida dele neste momento. Ele não desiste. O Senhor vai abrir as portas sobre a tua vida. Ele não desiste. Você ouviu uma palavra de Deus com o pastor Fernando Francelino. Ministrações aos domingos, terças e quintas-feiras, a partir das 20 horas, no CI, Rua Heitor Liberato 1326. Todos são bem-vindos.